Boa noite, igreja. Boa noite. A paz do Senhor a todos, amém? Amém. Queria pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês, 1 Crônicas. Rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom. O seu amor dura para sempre. A lição que eu tirei desse texto é a seguinte: Deus, Ele vai sempre estar com você. E não existe amor maior do que o dele nessa terra. O amor dele vai ser sempre o maior. E ele nunca vai acabar. E nós devemos devolver de todo o coração, dedicando a nossa vida a ele tudo o que temos. Deus vai sempre nos amar e perdoar. Então devemos tudo a ele. Vamos orar. Meu Deus, muito obrigada por essa noite, ó Pai, que estamos aqui em Tua casa. Muito obrigado pelo pastor que está aqui e vai pregar a palavra nessa noite, meu Deus. Muito obrigado porque o Senhor possibilitou cada pessoa que está aqui essa noite. Que o Senhor possa estar abençoando aqueles que vieram e aqueles que não vieram. Que o Senhor possa estar abençoando os missionários que estão em campo e tudo o que vai acontecer aqui nessa noite, ó Pai. Que seja feita a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queria convidar o irmão Edmar para estar cantando o hino do cantor cristão 367, Firme na Rocha. Amém, igreja? Amém. Vamos ficar de pé. Vamos louvar o Senhor que esse cante firme na rocha. A nossa vida está alicerçada no Senhor. Que alicerce tem de pra construir uma casa firme pra resistir de tempestade que há de chegar e a estável casa de derrubar. Nossa morada na rocha está firme e segura, ela ficará quando o temporal contra ela de resistir todo o seu poder, como faz a areia na fundação, fazer nossas obras na salvação. Pois alguém que só se descobrir no Senhor Jesus, ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos morrem e devem nascer, pelas obras mostram a fé que tem. Sua fé firmada no Salvador, a maior procela em o sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Amém? Pode sentar? O grupo de louvor está com a oportunidade. Como é bom louvar o Senhor. Sabemos que nós amamos o Senhor, porque o quanto Ele tem sido bom, o quanto Ele tem sido maravilhoso. É por isso que nós estamos aqui nesta noite. A cada dia, a cada momento, estamos aqui para agradecer por tudo que Ele tem feito por nós. Senhor,
viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo abrir, voar como o Pai, nas asas da fé, ser revestido de glória e poder, viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo abrir, voar como o Pai, nas asas da fé, ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor, glória a Deus, aleluia. Aplauda o nome dele nessa noite. Só ele de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. Creio que ele é a cura. Creio que nada é impossível para o nosso Senhor nesta noite. Talvez você esteja passando por algum problema, por uma situação, mas o Senhor dos Senhores, ele está aqui nessa noite. Sinta a presença dele neste lugar. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar e me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Declare nessa noite, escuta. Acalma o meu pensar, aleluia. Acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Oh Deus, está nessa noite, que nada é impossível para ti. Impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível, nada é impossível para ti. É o meu mundo, é a mão, nada é impossível.
não conseguimos nada. Só Ele é a cura nessa noite. Vem animar a Jesus para Jesus, celebrar conjunto nosso Senhor. O irmão Arildo está com a oportunidade para fazer o ofertório nessa noite, amém? Boa noite, igreja. Boa noite. Meu Senhor de tudo sabe, certamente sim. Com cuidados incansáveis me protege a mim. Tudo quanto Deus permite pra meu bem será. E no dia mais penoso força Deus dará. Sei que Deus o meu futuro tem na sua mão. Seus desvelos compassivos incessantes são. Ainda que eu mais tarde encontre provações e dor, por detrás das negras nuvens brilha seu amor. Gosto de contar enquanto me sucede aqui. Sou seu filho e quer que esteja junto assim, para que seus bons cuidados possa aqui gozar, dando graças por aquilo que me queira dar. Posso confiadamente quero prosseguir, sem receios nem cuidados quanto ao meu porvir, pois que Deus meu Pai me assiste com divino amor, sendo aquele que me guia, Cristo Salvador. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós te adoramos, glorificamos o teu nome, mais uma vez nessa noite.
Que o Senhor é Deus digno de glória, honra, louvor e adoração. Pai, nesse momento nós te apresentamos aqueles que entregaram os dízimos e as ofertas. Que o Senhor abençoe poderosamente a vida de cada um. Que o Senhor faça com que cada um venha prosperar, meu Pai, cada dia mais, para que também possam ter como ajudar ainda mais a tua obra. Que o Senhor abençoe e prospere, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço essas bênçãos. Amém. Amém. A paz seja com cada um de vocês, meus amados irmãos. Louvado seja Deus. A paz seja com você que está aí no Instagram. Eu já vi que a Liana está aí, a Liana Olímpio. E o nosso diácono Antônio Carlos. Deus abençoe e tenha um bom plantão aí, viu, meu diácono Antônio? Espero que você esteja bem aí. E para você também que está aí no nosso canal, o canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado pelo prazer, a alegria, a honra de poder chegar na sua casa através da palavra do Senhor. Eu queria que você estivesse aqui agora para ver como essa igreja está linda e com todas as pessoas que estão aqui nos abrilhantando. Bem, hoje é um dia de festa, porque é um dia que nós estamos aqui para celebrar o nosso Deus. É um dia que nós viemos para a casa dele, buscar a presença dele, se alegrar na presença dele. E que bom que nós temos tantos visitantes que saíram das suas casas e vieram para aqui, né? Para louvar ao Senhor conosco e para ouvir a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Dentre todos eles aí, tem tanta gente boa, mas tem também aí minha filha amada, Regi. Cadê ela? A Regi ali atrás de Frank. Para quem não me conhece aí, gente, quem não conhece a minha filha aí, ó. O pessoal acha que eu não tenho filha, aqui minha filha ali, dá um tchau aí, dá um tchau aí para eles aí, fica de pé para eles verem você aí, ó. Pronto, minha filha da Bahia chegou. E tem ali o Frank, esposo dela, vocês conhecem o Frank, a maioria dos irmãos aqui, né? Frank passou por aqui na igreja, Ministério de Música, foi por um bom tempo aqui o nosso maestro, nosso ministro. Tá também ali o Zé, sua esposa Jéssica, de lá de Vila Batista e muitos outros visitantes. Tem ali o prometido da irmã Lili, Deus abençoe. E todos vocês que nos visitam, tá? Sejam muito abençoados por virem aqui. E você veio num dia bom, porque no mês passado nós estávamos em campanha de missões estaduais, Bruna. Preste bem atenção, hein? Para Frank, Liane, os irmãos que não acompanharam isso aí, Leide acompanhou. Para vocês que não acompanharam, no mês passado nós estávamos em campanha de missões, Isabelle, que você estava acompanhando de casa todas as mensagens que eu sei. E aí você viu que nas mensagens, eu fui desafiado, me senti desafiado a pregar em cima do tema, como eu gosto de fazer. Só que dessa vez eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito. Fabrício, nós fizemos a campanha o mês todo e durante todo o mês eu preguei no mesmo versículo e foram 4 mensagens. Daí eu estiquei para uma quinta e nós finalizamos a campanha então no primeiro domingo de julho. E no domingo seguinte, né, eu fui pregar em algum lugar. Segunda de Vila Batista, em Pedra do Búzio. Só que quando eu finalizei a mensagem aqui, Guto, naquele dia, a última mensagem, a quinta mensagem dessa série de 5 mensagens no mesmo versículo, viu, Jéssica? No mesmo versículo. Eu saí daqui dizendo, vou pregar mais uma. Nesse tema, nesse versículo. E aí eu queria observar com vocês o seguinte. Vamos primeiro para o texto para quem não estava a entender. Olha só. O texto diz, Mateus 9,35, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. O que era que ele fazia lá? Ensinava. Essa foi a primeira mensagem. Ele ia ensinando nas sinagogas. E nós aprendemos aqui na mensagem que é aquela sinagoga. E além disso, ele também ia pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. O texto segue, e ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas. Por quê? Porque elas estavam aflitas e o quê? Desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse Jesus aos seus discípulos, a colheita é grande,
mas poucos são, ou poucos os trabalhadores. Poucos são os trabalhadores. E por fim, peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a colheita. Quem não assistiu essas mensagens, quem não fez igual a Isabelle que acompanhou, o que é que você vai fazer? Você volta lá no canal, Fátima, você também assistiu. Igor que não assistiu, mas abençoada. Então, abençoada de Igor, você volta lá no canal e assistem a sequência das mensagens para você entender a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Mas, resumidamente, foi o seguinte: Jesus andou de cidade em cidade, de povoado em povoado, ensinando. Ensinando o quê? Ensinando as pessoas que aquilo que elas já haviam aprendido, o que elas haviam aprendido lá com a tradição oral, as coisas que eles aprenderam de avô para filho, de filho para o neto, precisava ser revisto. E na pregação de Jesus estava claro, foi por isso que Deus me enviou aqui, para fazer vocês repensarem essa ideia de olho por olho, dente por dente, se alguém te fizer um mal, você tem que retribuir. Nós vamos repensar isso aí. E claro, ele não foi bem aceito. Então Jesus ensinava nas sinagogas. E ali, Jesus também andou de cidade em cidade, povoado em povoado, pregando. Que era a mensagem que Jesus pregava? O reino de Deus chegou. Todos os profetas antes diziam: o reino de Deus está próximo, o Messias virá, o reino de Deus está próximo. Jesus disse: olha gente, o reino de Deus chegou aqui e agora. E começou a pregar que haveria salvação para todo aquele que nele cresce. Só que eles olhavam ao redor dele e se perguntavam: se o reino de Deus chegou, por que eu ainda continuo pagando altos impostos? Por que eu continuo doente? Por que eu continuo pobre? Por que minha realidade não mudou? Em outras palavras, Jesus está dizendo: porque o reino de Deus que eu quero propor para vocês não é algo que se diga, olha ele ali, olha ele aqui, olha ele ali da acolá. O reino de Deus está dentro de vocês. E claro que ninguém entendeu nada. Jesus andou de cidade em cidade, povoado em povoado, pregando e curando. Por que Jesus curou? Porque Jesus precisava fazer algo extraordinário e fora do comum para ganhar a atenção daquelas pessoas, senão Jesus ia ser só mais um. Gamaliel diz que antes de Jesus, antes dos apóstolos, antes de João Batista, surgiu um tal de Teudas, dizendo ser alguém. E começou a pregar e rebatou várias pessoas. Uns 400 homens foram atrás dele. Mas quando ele foi preso e morto, aquele povo se dispersou. O próprio Gamaliel também diz que surgiu um tal de Judas, dizendo ser um profeta. Depois foi preso, depois que foi morto, açoitado lá, todo mundo se dispersou. Antes de Jesus, surgiram outras pessoas também dizendo ser um profeta, e em alguns casos até ser o Messias. Claro que não era, mas sempre surgiram. Por quê? Porque nesse momento da história, lembra dos 400 anos que eu falei do silêncio de Deus? Deus estava em silêncio e nesses 400 anos Deus não enviou profeta. Deus quebra o silêncio com a chegada, e isso, Lisley, de João, que foi batizado com o codinome Batista, porque começou a pregar uma mensagem de arrependimento diferente de todo mundo. João desafia os pregadores da sua época. Por quê? Porque os pregadores da época ficavam nos pináculos do templo e começavam a gritar: ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus dos nossos antepassados, me mandou vir aqui para falar isso e aquilo outro. João Batista não fazia nada disso. João Batista, cara, ia lá para o deserto, para o lugar que ninguém quer ir, no lugar que não tem sombra, o sol é escaldante. João Batista não levava comida. Quem levava, quando ele levava uma marmita, doutora de gafanhoto com mel silvestre. Não sei se era cozido ou se era assado, mas era isso. Eu sei que ele melava no mel, mastigava aquela delícia. Se a gente for no Japão, a gente come. E se vestia totalmente diferente dos religiosos da sua época, que vestia aquelas estolas sacerdotais com as 12 pedras representando as 12 tribos de Israel, aquela coisa maravilhosa com aquelas túnicas. João Batista se vestia com roupa feita pela irmã Parecida. A irmã Parecida costurava a roupa dele como era o tecido? Isso, com pele de camelo. E ia pregar.
Não tinha eloquência nenhuma, ficava gritando. E ele pregava gritando, parecia um assembleano. E ele gritava: o reino de Deus está próximo. Arrependa-se e creia no Senhor Jesus. Arrependa-se dos seus pecados. Creia em Deus, abandone essa vida de vocês. E aí um belo dia, vai passando o rei Herodes com Herodias. E ele fala: você está errado, você está em adultério, seu sem vergonha, larga essa vida. E por causa disso prenderam o nosso amado irmão João. E daí vocês sabem como essa história termina, ele decapitado. João Batista pregava uma palavra dura, que se fosse hoje, a gente faria com ele a mesma coisa que foi feita no primeiro século. João Batista morreria de novo. Sobretudo, hoje todo mundo ia dizer ainda que João Batista ainda era Bolsonaro. Por quê? Porque ele não tinha papa na língua. João Batista ele falava o que vinha na cabeça. O que vinha, o que dava na telha, ele falava. E logo antes que um monte de gente comece a falar isso, eu votei em Lula e em Bolsonaro, já falei para vocês que eu morro e não digo em quem eu votei, porque eu não quero confusão. Estou citando aqui, mas é só para vocês entenderem a analogia. João Batista pregava com eloquência, pregava uma mensagem dura, uma mensagem que a igreja, nem a igreja de Jesus hoje está suportando ouvir. A gente aponta o pecado de alguém, pronto. Ou a pessoa abandona a igreja ou fica com raiva da gente, né? Eu vim de uma igreja na Bahia, em que quando a gente errava, a gente mesmo levantava a mão na assembleia e pedia a nossa própria disciplina. A gente, quando estava errado, Frank? A gente levantava a mão e pedia, a gente mesmo, e não ficava com raiva de ninguém. João Batista, se chegasse hoje e dissesse: irmão, está errado, não sei o quê, misericórdia. Faca na cabeça dele. Então Jesus ia curando porque Jesus precisava fazer algo diferente. João já tinha pregado uma palavra tremenda, já tinha preparado o caminho, tanto que o pessoal falou: rapaz, esse homem é ousado, parece Elias. E então mandaram perguntar para ele: quem é você? Você é o Messias? Ele disse: eu não. Tá doido para me comparando com o Messias? Você então é um profeta? Ele: tão pouco, quem sou eu para ser um profeta? Olha para mim. Quem é você então? Diga para a gente dizer a quem mandou a gente vir aqui lhe perguntar. Ele parou assim, pensou: rapaz, eu sou uma voz. E ele cita o livro de Isaías: eu sou a voz que clama no deserto, abra o caminho do Senhor, prepare as estradas para ele. As estradas tortas ficarão retas, os caminhos com altos e baixos ficarão planos, e toda a humanidade verá a salvação que o nosso Deus dá. Pronto. João Batista prega essa palavra. Quem levantava a mão e dizia: eu aceito, ele ia lá e batizava. Por isso, passaram a chamar ele de João o Batista. Naquela época se usava muito isso aí, como a gente ainda usa no interior, né? Fulano de tal, né? Zé, filho de Maria. Então sempre: qual Zé? Não, Zé filho de Maria ou Zé de dona... Não, Zé de filho de Maria. Aí a gente já sabe qual é. Naquela época era a mesma coisa. Então Jesus precisava fazer algo diferente. E aí Jesus faz algo extraordinário. Milagres nunca vistos em toda Jerusalém. Jesus fez pessoas cegas voltarem a enxergar sem botar colírio, sem ir no oftalmologista. E pessoas cegas de nascença. Não era coisa que a pessoa perdeu a visão ali a semana passada e melhorou, não. Jesus fez milagres tão tremendos ao ponto de Lázaro ter morrido e depois de 4 dias, já em processo de decomposição, Jesus usa lá a palavra que Isabelle detesta ouvir: o saia para fora, entre para dentro. Os professores aí, né, professores? A redundância, né? Não pode, né, Isabelle, falar saia para fora? Jesus falou, saia para fora. E Lázaro saiu. Então Jesus faz esses milagres maravilhosos para mostrar para aquelas pessoas que ele é diferente de todos os profetas. E que ele é o Messias. E somente o Messias poderia fazer essas coisas. Muito bem, por isso Jesus curou. E isso tudo nos levou para a quarta mensagem. Na quarta mensagem, toda essa situação gerava em Jesus o quê? O sentimento de compaixão. E o versículo diz que, movido de compaixão, então Jesus olhou para a multidão. O que nos levou para a quinta mensagem.
na quinta mensagem, depois de gerar a compaixão, Jesus olha para aquelas pessoas, olha para os discípulos e diz: olha, veja essa multidão. Eles estão aflitos e desamparados como ovelhas que não têm um pastor. Pronto. Essas foram todas as mensagens. Aí, a gente ainda esticou para a próxima mensagem. Jesus olha para o povo, vira-se para os discípulos e diz: chegou a hora da colheita. A hora da colheita chegou. Vejam como essas pessoas estão carentes. Pronto. Situei todo mundo? Quem não assistiu aí as mensagens está dentro. Agora eu quero pensar com vocês o seguinte. Então, quanto à questão da colheita, Jesus fez 3 coisas. A primeira coisa, Jesus deu uma boa notícia. Qual a notícia que Jesus deu? A colheita é grande. Eita maravilha. Quem planta? Eu me lembro que na última mensagem eu dei o exemplo do café, que aqui no Espírito Santo planta muito café. E aí falta trabalhador. E aí o pessoal vai buscar e contratar trabalhador aonde, Igor? Lá na Bahia. E vem uns ônibus lá da Bahia, sobretudo do sul da Bahia. E o pessoal fica aqui 3, 4, 5, até 6 meses, né? Colhendo café. E vai embora. Isso tudo porque a colheita é grande, a colheita é muita. Como é que o dono da colheita fica? Eita maravilha, esse ano vou tirar a sorra. Sobretudo se o ano anterior foi um ano de seca, né? Como o dono da colheita fica feliz? Sim, a colheita era grande. Aí eu me lembrei, Franklin, Marcelo e Anne, de quando a gente ia ver caju. Para quem não sabe, lá em Nazaré, na Bahia, a gente chama de ir ver, né? É época de manga, vamos ver manga. Não é ver, é ir pegar, né? Né, Franklin? E vamos ver caju. E a gente ia com os bolsos cheios de saco no supermercado e ia ver caju. Sumia. Daqui a pouco de tarde a gente voltava com aquele saco cheio de caju. E eu sempre tive uma curiosidade. Eu já contei isso para vocês. Qualquer fruta que eu ia ver, quando eu voltava, as frutas mais bonitas que eu achava, essa aqui é de minha avó. E guardava para minha avó. Botava no saco as mais bonitas, eu guardava para minha avó. Aí minha avó fazia caju, fazia doce. Gente, minha avó fazia um doce de caju, ó, da hora, da hora. Só minha avó, Karen, batia de frente com você. Os doces de caju de minha avó, meus irmãos, era de lamber os dedos. E pena que minha avó não está mais aqui, eu nunca mais vou comer aquele doce daquele jeito. Ia ver caju e voltava com o saco cheio de caju. Mas a pergunta que eu faço para vocês é, que colheita Jesus está falando aqui? Que ele está dizendo, ó, é grande, a colheita é grande. De que colheita Jesus está falando aqui? De que colheita ele deu essa boa notícia? A colheita que ele está falando aqui, pessoal, é as pessoas. João Batista pregou, ele agora voltou, fez milagres, maravilhas, ensinou, admoestou, pregou. Jesus disse, pronto, esse povo está aflito como ovelhas que não tem pastor, ouviu a palavra, agora estão sedentos de Deus, estão prontos para ser colhidos. Ele vira para os discípulos e diz, ó, a colheita é grande. Então, Jesus dá uma boa notícia, a colheita é grande, mas ele, Fabrício, também apontou um problema. Não foi, Guto? Ele disse, mas poucos são os trabalhadores. A colheita é grande, mas tem pouca gente para trabalhar. Os donos de cafezais aqui, Net, resolve isso fácil. Manda um ônibus ir lá buscar, oferece tanto, o pessoal vem para trabalhar. E com Jesus? Jesus só tinha preparado 12, Jonas. Você, nesses 30 e tantos anos lá de empresa, deve ter preparado muita gente, né? Mas precisou de 30 e tantos anos. Jesus precisou de 3. Pegou 12 homens que não sabiam nada, pelo contrário, tudo errante. Esse cara sabia era pescar. Se Jesus estivesse aqui, Epaminondas, tinha te escolhido. Vem, Epaminondas, que eu vou fazer você pescador de homens. Então Jesus diz, olha, os trabalhadores são poucos, mas de que trabalhadores Jesus está falando? Se não é de colheita de café, não é de colheita de uva, era de gente. Jesus estava falando de gente para trabalhar na obra. Jesus estava dizendo basicamente o seguinte, ó, em outras palavras, está vendo o pessoal aí, meus discípulos?
Vocês 12, será que vai dar conta dessa multidão toda? Vocês são poucos. Jesus deu a boa notícia, mas apontou um problema. Mas, a terceira coisa que Jesus fez no texto foi que Jesus deu a solução. E é nesta solução que eu quero focar nesta noite. Peçam ao dono da colheita para enviar mais gente. Olha aqui. Bota lá, Duda Maria. Versículo 38. Aí é o tema, né? Volta ali o tema. Duda Maria de deixar o tema aí desde quando eu comecei a mensagem. Vamos ir para Duda Maria, velho. Tá esperando meu... Tá bom. Eu esqueci. Eu confesso. Anunciarei até que todos saibam, que foi o tema da campanha, e hoje o subtítulo é que Deus nos enviará ajuda para a colheita. Agora vai no versículo 38, para o pessoal relembrar. Onde Jesus aponta a solução. Ele deu a boa notícia, apontou o problema, mas Jesus deu a solução. Olha a solução. Certinho. Olha lá. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a colheita. Essa fala de Jesus me gera uma terceira pergunta. Quem é o Senhor da colheita? Quem é o dono dessa colheita? Nós já vimos que a colheita eram as pessoas. Já vimos que os trabalhadores eram aqueles que iam cuidar das pessoas. Mas quem é o dono dessas pessoas? O dono dessa colheita é o Senhor nosso Deus. O dono da igreja é o Senhor nosso Deus. Agora há pouco eu citei a Assembleia de Deus. E anteontem eu fui palestrar para um congresso de adolescentes, fui pregar para um congresso de adolescentes lá na Assembleia de Deus de Bandeirantes. E hoje estou pregando aqui na igreja que sou pastor, Primeira Igreja Batista, independente da placa. O Senhor é o dono da colheita, Sofia. Aleluia! Portanto, quando precisamos de mais gente para trabalhar, só temos dois caminhos. O primeiro, a gente acumula as funções e por causa disso cansa e fica reclamando porque não tem ajuda. E uns deixam também, né, por causa do cansaço, e outros ficam até o fim. Segura o touro pelo chifre ou até a provisão de Deus chegar. Não tem outra coisa. A gente está precisando de trabalhadores para a colheita, gente. É dois caminhos. Ou a gente acumula as funções e pega, estou no louvor, eu sou diácono, estou na recepção, estou no estacionamento, estou cheio de... para poder não parar. Porque eu estou vendo que precisa e eu estou dentro e vou, e pastor precisou e fulano precisou e eu estou dentro. O irmão sabe que eu posso contar. Então tem esse grupo. Mas isso cansa. Quem acumula 4, 5, 6, 7 cargos na igreja, isso cansa. E do grupo que cansa, divide-se dois outros grupos. Existe o grupo que cansa e deixa também porque cansou igual os outros. E tem um grupo que cansa, mas fica ali. Não, estou me arrastando aqui, mas não vou largar. Eu sei desse compromisso, eu não posso deixar. Mas tem um outro grupo, que é outra coisa que nós podemos fazer. Ou a gente pega e hoje, aqui nessa noite, faz o compromisso de ouvir a orientação do Senhor. A orientação que Deus nos deu foi: peçam ao Senhor da colheita para que envie mais trabalhadores. Peçam a Deus que Ele vai enviar mais trabalhadores. Ao mesmo tempo que me dá angústia como pastor, ver esses perrengues que a igreja passa, com pessoas acumulando cargos, acumulando funções, amada igreja, me dá também a certeza que no momento certo o Senhor proverá. Ao mesmo tempo que dá angústia, meu Deus, irmãos, vocês não têm noção como está difícil ser pastor de uma igreja. De contar com o voluntariado das pessoas, das ovelhas da igreja. Isso está muito difícil. Vai chegar o tempo que a igreja vai ter que pagar para tudo. Vai ter que pagar para alguém ficar no data show, vai ter que pagar para alguém ficar lá no som, vai ter que pagar para alguém ficar na recepção, vai ter que pagar para... Vai ter que pagar. Eu tenho essa impressão. Eu não sei... Olha, eu estava pensando essa semana, hoje eu tenho 42 anos. Meu Deus, eu fico imaginando a igreja daqui a 40. Quando eu tiver 82, é para mim não. Se eu estiver aqui. Não fala aqui nessa igreja, né? Estiver vivo, né?
Que igreja estaremos daqui a 40 anos? Porque hoje uma grande dificuldade que todo pastor tem, que toda igreja tem, é de formar uma diretoria no final do ano. Todo pastor passa um perrengue, qualquer denominação, qualquer igreja, do papa ao pastorzinho pequeno da igreja pequenininha no fundo da casa dele. Vai montar um grupo ali para fazer uma organização para um retiro, é um Deus nos acuda. Vai montar um grupo ali para poder dar aula, é um Deus nos acuda. Mas ao mesmo tempo que eu me sinto angustiado com isso, eu também descanso no Senhor. Sabe por quê? Vou dizer para vocês, e eu digo sem medo de errar. Toda vez que a igreja tem tudo, não é bom. Não é bom. Se você chega na igreja e a igreja precisa de dinheiro para fazer qualquer coisa, a igreja tem, não é bom. Digo para vocês, isso não faz bem. Toda vez que a igreja tem um monte de gente para fazer tudo, ao mesmo tempo que a gente sonha por isso, isso não é bom. Sabe por quê? Porque a igreja se acomoda. Olha para trás. Olha para trás. Olhando para trás, na história da igreja, nós vamos perceber que a igreja sentiu mais a presença de Deus, que a igreja cresceu, que a igreja foi uma igreja avivada toda vez que ela passou por dificuldades. Estuda a história da igreja que você vai ver. Estuda a história da igreja que você vai ver. Toda vez que a igreja foi perseguida, toda vez que a igreja foi maltratada, toda vez que a igreja não tinha nada. Irmão, se você for na África, vocês viram aqui, vocês receberam um vídeo no culto que eu mandei do missionário Giselino. Vocês viram como era a igreja. Era um lugarzinho menor do que o nosso palco aqui. A igreja, para quem não viu, era menor do que isso aqui. E dentro não tinha absolutamente nada. Os bancos eram feitos de barro. O banco era feito de barro. 4 bancos de um lado, 4 bancos do outro. Um lado sentavam as mulheres, outro lado sentavam os homens. E num puxadinho do lado a sala das crianças. A nossa igreja hoje está aqui no luxo. No luxo. Hoje a gente pode até optar em não ligar os ar-condicionados. Perguntei, por que não vamos ligar o ar? Não. O pessoal falou, não, hoje está mais fresco. O pessoal disse que estava com frio semana passada, a gente achou por bem não ligar hoje. Beleza. Olha só, 3 ar-condicionados de 60 mil BTUs. Uma igreja como está aqui hoje. E a gente lembra de uma igreja como aquela, e se for botar no papel, o culto de oração de lá dá mais gente do que o daqui que tem tudo. Com certeza. Sabe por quê? Porque no perrengue a gente busca mais a Deus. Quando está na necessidade, a gente busca mais a Deus. Não olha para a vida de ninguém, não. Olha para você aí. Toda vez que você passou por uma dificuldade assim, de quase morte, de quase doença grave, não sei o quê, você não ficou no óleo? É? Você vai ali, fica ali, meu Deus, meu Deus, meu Deus, pedido de vos a tua palavra falou, sou teu servo, né? De hora de dia, de noite, jejum, pinta e borda. Agora você tem tudo, seu carro não quebra, o menino não fica doente, seu salário só triplica, toda hora você é promovido, tudo dando certo. Você sai para trabalhar, tem emprego, tudo que você queria, papapá, sua casa tá filé, seu carro tá tudo certinho. Você quer mais o quê? Viajar, curtir a vida. Deus fica sempre em segundo plano. Meu irmão, minha irmã, não faça isso a partir de hoje. Não precisa você passar perrengue. Porque sabe o que eu estava pensando essa semana, Oswaldo? Eu estava pensando essa semana, né? Eu estava vendo alguns milionários falando, bilionários, fulano de tal, de tal. Aí eu parei e lembrei e falei, rapaz, a pessoa mais rica desse mundo era um crente. E um crente fiel a Deus. Claro que ele teve os seus delícias lá em algum momento da história, mas se você pega a história de Salomão, é uma história invejável e de muito exemplo para nós, de um servo de Deus maravilhoso. E ele não precisou passar perrengue. Pelo contrário, o governo dele foi um dos governos de mais paz que a história da igreja teve. Ou a história da igreja não, que os reis de Israel teve. Portanto, meus amados irmãos, eu parto para finalizar dizendo o seguinte: ao mesmo tempo que isso me angustia de a gente ter pouca gente para trabalhar, eu também descanso no Senhor, porque a provisão de Deus virá. E aqui a nossa igreja, na nossa própria igreja, o Senhor já nos mostrou várias vezes isso.
Para quem chegou no início, esta igreja era uma capela feita pelos americanos em 1996. E nesses 11 anos, a gente derrubou as 2 salas que tinha aqui e o banheiro, fizemos um prédio. E agora, numa época mais crítica da história de toda a humanidade, nós derrubamos aquela capela e construímos essa estrutura aqui. É Deus ou não é? Na época mais crítica da história da humanidade, em que tudo fechou, a igreja aqui não parou de trabalhar um dia por causa da pandemia. Nem durante aquela pandemia que teve aqueles temporais terríveis, a gente não parou de trabalhar, os pedreiros aqui trabalhando. E a igreja de casa mandando oferta, e eu parecendo um pombo correio com minha moto, passando na casa de um, pegando dízimo, pegando oferta, levando alimento, trazendo alimento, levando cesta. E Deus foi operando as maravilhas dele. E no momento em que a gente menos esperou, a igreja cresceu em meio à pandemia, mesmo estando em casa. É Deus ou não é? Nós experimentamos isso também com pessoas. Eu me lembro muito bem que quando o Luiz, que era o ministro de louvor aqui, saiu da igreja, a gente bateu a mão na cabeça assim, Luiz foi embora, mudou de bairro, foi lá para Viana, te botou a mão na cabeça assim, e agora o que é que vai ser? 2 semanas depois o Wesley começa a frequentar aqui a igreja, visitando, não sei o quê. Meu Deus do céu, Deus supriu a chegada de Wesley. Com a chegada de Wesley, né? Aí depois, eu até anotei aqui para não esquecer alguns, ó. Aí veio, aí veio Franklin. Aí Frank ficou, aí na pegada. Aí veio o Zé e levou o Frank lá para a Vila Batista com a gaiatice dele e do pastor lá. Aí veio quem? Tiago. Olha só. Aí Tiago saiu, aí chegou Reginaldo. Aí Dina foi embora, aí chegou Tereza. Deus nunca deixou a gente na mão. E de quebra ainda trouxe aquela leva de Paú, que tá aí, só veio gente boa para trabalhar. Parece que juntou assim, ó, bora trabalhar, bora, vamos tudo para a ilha. E veio todo mundo trabalhar. Eu quero dar um testemunho de púlpito aqui para vocês. Aquele moço ali que vocês veem, o Cleiton, e o Wellington Claudino, filho do irmão Hélio. São 2 cristãos que eu sempre invejei estar em outra igreja. Por quê? Porque o Wellington era aquele moço que o Wesley sonha com ele. O Wellington, ele não é instrumentista, mas o Wellington chegava no Paú, primeiro do que todo mundo do louvor, arrumava todos os instrumentos, botava tudo, ligava todos os microfones, ligava o som. Quando o pessoal chegava, era só pegar as coisas e tocar. Ia todo mundo embora, o Wellington ia, arrumava tudo, organizava tudo e guardava tudo. O trabalho dele era isso. E no meu coração, nunca falei, sempre no meu coração, ô Senhor, me dá uma pessoa como o Wellington. Num belo dia, eu conheci Cleiton. E contei essa história para meu bem. Cleiton é aquela pessoa que para mim é uma resposta de oração, gente. Porque eu sempre desejei, eu nunca pedi a Deus que nos desse Cleiton. Eu sempre pedi, Deus, me dá uma ovelha como esse moço. Cleiton é um exímio soldado. Tudo você vê esse moço envolvido com comprometimento. Quando Cleiton falta, você pode saber, aconteceu alguma coisa. É ou não é assim? Pois é. Cleiton, você é uma resposta de Deus para mim e que me faz entender que verdadeiramente o Senhor sonda e atende o desejo dos nossos corações. Eu pedi e Deus nos deu. Então, com a chegada de Reginaldo e esse reforço todo, de quebra eu estou lá na Bahia, quando eu volto eu vejo falar em um tal de Guto. Guto, que Guto é esse? E um dia eu chego no ponto aí alguém falou para ele, esse aí que é o pastor. Aí eu fui lá, tudo bem, e tal, e Guto se apresentou para mim, eu já vim aí na igreja e tal, depois a gente vai conversar. Aí veio, e Guto aí, essa bênção, hoje é seminarista nosso. Portanto, meus amados irmãos, Deus verdadeiramente cuida dos seus. O mesmo Deus que nos tirou daquela capela e nos colocou no prédio, em meio a essa pandemia, há de continuar nos suprindo. Por quê? Porque Ele é o Deus
da boa obra. Esta obra é dele. Você pode ser resposta de Deus para nós também. Último tópico da mensagem. Você que está aqui nessa noite pode ser uma resposta de Deus para essa igreja também. Você pode ser uma resposta de Deus para nós. Então, use os seus dons, use os seus talentos para o reino. Por quê? Porque a colheita, irmãos, continua grande, mas ainda continua poucos trabalhadores. Portanto, vem para cá, vem para trabalhar. Se entrega ao Senhor. Fala: Deus, eis-me aqui. Pode contar comigo, Senhor. Pode contar comigo, porque tô doidinho para fazer a tua obra. O Senhor conta com você. Sabe o mais legal disso tudo? Ele nem precisava. Ele podia mandar uma legião de anjos aqui fazer tudo. Ficava um anjo nos embaixadores, botava Miguel com os embaixadores, botava Gabriel com as mensageiras. Estava tudo certo. Botava um para ensinar, um para dar aula, botava outro para pregar, que certamente ia pregar 1000 vezes melhor do que eu. Ia botar um monte de anjo para cantar, ia cantar melhor e tocar melhor do que esses tocadores tudo aqui da igreja. Imagine os anjos aqui no Ministério de Louvor, Wesley, né? Mas o Senhor escolheu cuidar de nós. O Senhor escolheu nos dar a oportunidade. Imagina 2 anjos ali, um com a espada e outro com a outra ali no lugar de Cleito. Ia ser uma benção a gente chegar, Pai do Senhor, anjo, como é seu nome mesmo? E o anjo mandar a gente entrar, o outro anjo está ali no estacionamento, né? Ei, você que vai botar o carro aí, bota aqui na garagem. E aí você vê o anjo voando assim, venha aqui. Ia ser uma benção, não seria? Mas Deus escolheu querer você. Quer? Se você quer, meu irmão, me procura depois. Fala: pastor, pode me colocar para trabalhar aí, porque eu quero servir ao meu Deus. Amém? Filé da Bahia? Está pronto para se entregar a Jesus? Bem, eu fiquei sabendo que teve alguém aqui que está pronto, mas prontinho para entregar na palma das mãos do Senhor seu dom e seu talento. Estudou, se preparou, se formou e, como diz o povo, vamos contar esse babado para vocês. Eu quero convidar aqui a irmã Lília Maria. Vem cá, irmã Lília Maria, por favor. Você? Lília Maria. Irmãos, junto com essa mensagem, eu queria que Lília viesse contar aqui uma bênção que a casa dela recebeu, e ela vai saber melhor dos detalhes do que... Bem, irmãos, Deus me deu o primeiro presente, né, que foi a minha filha, né, foi um milagre de Deus, porque eu passei a gravidez toda, né, em repouso, e ela realmente foi um milagre que Deus me deu, né. Dia 11, ela completou 26 anos, esse milagre, né? E batalhei bastante para que ela estudasse, né? Se formasse. E no dia do seu aniversário, né? Ela me deu uma grande alegria, que ela fez a faculdade de biomedicina, né? Fez também técnica em estética no ano passado. E hoje, né, eu tenho a alegria de agradecer a Deus por essa vida, esse presente, essa pérola preciosa que o Senhor me deu, né? E me deu condições também de estar custeando também, né, a faculdade dela. E ainda vou estar ainda pagando, mas Deus tem me dado força, né, para que eu possa ter dado esse presente para minha filha. Então, eu gostaria que a Alice viesse aqui à frente, né? Agradecer a Deus por ter se formado em biomedicina e estética, né? Oh, glória! Biomédica esteticista. Que maravilha! Deus abençoe, parabéns. Fala alguma coisa também? A paz do Senhor, meus irmãos. Tranquilo? Nada?
ficou todo mundo perguntando, pastor, mas onde é que ela vai trabalhar? A partir de agora, mulheres, vocês não vão pagar nada, que ela vai fazer tudo de graça. Não é isso? Aí, ela está dizendo aqui, não, pastor, não. Mas ela vai cobrar bem baratinho para vocês, vai ter promoção, vai ter vários pacotes. Olha o que o Senhor te trouxe para você, para te homenagear nesse dia. E Deus abençoe, parabéns, minha irmã. Deus abençoe. Amada igreja, vamos ficar de pé e orar, finalizando este culto. Eu queria convidar aqui a minha avó, a Vani. Traz a Vani aí, por favor, para a gente bater parabéns para ela. Isso. Vem cá, Vani, por favor, minha florzinha. A gente bate um parabéns completo. Cadê a banda toda aqui? Vem cá, por favor, para a gente bater o parabéns dela. Tira a foto aí bonitona deles aí. Aê, Deus abençoe. Um dia desse foi Karen, Karine, né? Formando também. Agora formou em bolo, formou em salgado, formou em costura. E a gente está sendo abençoado direto, ela dá altos descontos. Então você tem que, descontar para as irmãs. Vamos bater parabéns a você nessa data querida aqui, para essas irmãs. Vó, a Vani fez aniversário um dia desse, fez 17, né? 83. Ela está dizendo que é 83, mas é 17 aninhos, está adolescente ainda. Essa daqui que é mais velha, fez 26. 20 para trás, né? 20 para frente, 20 para trás. Uma irmã querida, né? É um prazer ter a irmã Vani. Lembra que eu falei da capelinha de 1996? A irmã Vani foi a primeira secretária aqui dessa igreja. Primeira secretária de assembleia, como é hoje Viviane Marcelo, e Isabelle já foi. Ela foi a primeira, irmãos. Então, temos que honrar, né? Sociedade Feminina também, né? Secretária. Foi secretária da Sociedade Feminina. Maravilha. Vamos orar por ela, então? Vamos agradecer por essas vidas? Deus, muito obrigado pela vida dessas irmãs, ó Pai. A irmã Lízele que está se formando, Pai, e recebeu o seu diploma e agora vai entrar no mercado de trabalho, Senhor. Que o Senhor honre a tua serva, meu Pai. Prepara a porta certa para ela, Senhor. E que nesse trabalho ela possa operar tuas maravilhas e falar do teu imenso amor. Meu Deus, eu também quero entregar em tuas mãos a vida da minha irmã Avani, esta ovelha maravilhosa que o Senhor me deu, Pai, que o Senhor continue abençoando a vida dela também. Meu Deus, em nome do teu filho amado, deles cada vez mais anos de vida e saúde. Tome em tuas mãos também, Senhor, a vida, meu Pai, da avó de Reginaldo, Senhor, a irmã Zuleika, que está ali internada, que o Senhor opere tuas maravilhas na vida da tua serva, meu Senhor, nós cremos no teu poder, ó Pai. Tome em tuas mãos também, ó Deus, a Tereza, o seu esposo Reginaldo, o Reginaldo filho e a irmã Mariana. Deles força, Senhor, sustenta os teus servos, Pai, para que eles possam suportar esse momento difícil. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela vida de cada servo teu que está aqui nesta noite. Assim eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? Parabéns a você. Parabéns. Essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos. Deus abençoe, minhas irmãs. Vão na paz do mestre. Podem sentar, por favor. Leva a minha avó aqui, por favor. Por nada, minha flor. Amém. Irmão, senta aí um pouquinho só. Tenham paciência. Bem, para a gente finalizar, eu queria dar oportunidade ao Frank e ao irmão Zedequias, que possa fazer aqui juntamente com o pessoal um pós-lúdio e a gente encerra o culto dessa noite, aproveitando os irmãos, né, que a gente está com saudade de ouvi-los. Os irmãos, meu bem, você queria dar algum aviso, alguma coisa? Você só veio trazer ela? Tá. Quem é pai de adolescente aqui, de junior? Faz assim, pai das crianças aí. Isso. A Liliana
está fazendo um projeto, montando um projeto com eles, eles não podem faltar. Porque quando falta, chega na semana seguinte, o projeto já está adiantado, seu filho está perdendo. E ela precisa que você traga. Viu, Leite? Amém? Tá certo, igreja? Vamos finalizar o culto com nossos irmãos aqui. Vamos fazer uma música legal para a gente finalizar esse culto. Por favor, cumprimenta a pessoa que está do seu lado aí. Fala assim para ele, ó, foi um prazer louvar a Deus com você, servir a Deus nesse culto. Fala aí, por favor, com quem está à frente, com quem está do lado, com quem está atrás. Vira com quem está atrás e fala aí com ele também.